tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, nós conhecemos a história de Pedro e de João. Nós conhecemos Pedro porque Pedro era um discípulo bravo, né? Um discípulo marrento. Mas depois, meus irmãos, que ele teve um encontro com Jesus Cristo ali. Mas vamos ir mais adiante um pouquinho. A porta formosa, meus irmãos, era a porta que rei Salomão, Aleluia. Deus amado, repreenda toda seta maligna, meu Pai. Que rei Herodes, ele pega aí o templo de Salomão e ele pega e renova ali a porta formosa. Mas ele não renova a porta formosa para o benefício a ele. Ele renova a porta formosa porque ele viu ali um jeito de ganhar dinheiro dos sacerdotes, dos profetas, a qual os profetas já não tinham mais comunhão com Cristo, os profetas já não buscavam mais a Deus, e nem os outros que eram dali da linhagem do sacerdote também. Tudo que Herodes falava, eles cumpriam a lei de Herodes, mas a lei do Eterno Poderoso eles não escutavam mais. Então o Senhor se pôs em silêncio, mas começou a trabalhar ali no meio daquele povo, meus irmãos. E quando o Messias é anunciado para vir, para libertar o povo da escravidão, que estava passando ali por aquele perrengue ali na face da terra, meus irmãos. Então, ele falava assim, que o Messias ia nascer para tirar o povo da escravidão de Herodes. Porque Herodes, meus irmãos, não se importava com a pessoa era doente, não se importava se a pessoa não tinha o que comer, ele se importava com o bem-estar dele, com o dinheiro que ele ia ganhar sobre o templo da Porta Formosa. A Porta Formosa diz que era um templo muito lindo daquela época. Ela dava a direção de Jerusalém, então era a porta mais linda que tinha, aonde os ricos, aquele que era abastardo, ia ali para oferecer ovelha em sacrifício e adoração, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo nada, meus irmãos, não tinha nada, esqueceram-se de Deus. Há tempo na nossa vida que nós achamos que Deus não está vendo, mas o Senhor está vendo tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, porque Ele é um Deus que Ele ainda mantém o controle sobre a minha situação e sobre a tua situação, alabaxeia. Deus ainda fala, eu não perdi o controle, alabaxeia, da tua vida, ainda estou no comando da sua vida, alabaxeia. Decanta, alabaxurianda, alabaxeia. Eu sou ainda aquele que governa esse país, alabaxeia. Eu sou o Deus ainda que vejo tudo, aonde o homem não vê, eu estou vendo. Então Deus estava vendo que o sacerdote estava vendendo as coisas para ganhar os seus próprios ouro, alabaxeia, e tirando daqueles que não podiam trabalhar, alabaxeia. E esse rapaz, esse homem, ele tinha baseadamente aos seus 40 anos de idade, alabaxeia. Quando seus pais começaram a levar ele diante da Porta Formosa, ele deveria ter uns 15 anos, meus irmãos. Veja quanto tempo esse homem padeceu ali pedindo esmola. Mas também nós podemos olhar pelo lado humano daquele homem. A família dele achava conveniente levar ele todo dia na beira da Porta Formosa para pedir esmola. Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas usam nossas condições físicas para arrancar dinheiro para o bem deles. Mas Jesus Cristo diz que veio a esse mundo para dar vida, e uma vida com abundância para mim e para você nessa noite. Não importa, o Senhor diz que está vendo tudo e nada vai escapar da mão dele, da lava cheia. E aquele homem, quantas vezes Pedro e João passou na frente daquele homem, mas a escama de Pedro ainda não tinha caído, meus irmãos. Ele seguia Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia, mas Pedro ainda, meus irmãos, era daquele jeito que nós sabemos. Alabaxéia decanta. Aí, meus irmãos, quando Jesus Cristo ele é levantado na cruz do Calvário, quando ele desce a sepultura e ele ressuscita, aí Jesus vai reunir os seus discípulos de volta. Jesus vai procurar os seus discípulos. Onde estão os meus discípulos? Um
tinha ido para caminho de Maú. Pedro tinha voltado a pescar na baixeia de canta. Porque o mestre ainda, meus irmãos, eles falaram: como nós vamos pregar o evangelho sem o mestre? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz hoje que é para nós avançar. Avança, não importa a dificuldade que você tenha na sua frente. A palavra minha ainda é: avança, tome posse da vitória, porque eu estou aqui. Eu ainda estou vendo tudo que está acontecendo. Alabaxeia de canta. Esse é o Deus que você serve, alabaxeia. Esse é o Deus que eu sirvo, alabaxeia de canta, alabaxurianda. Então, meus irmãos, aquele rapaz é todo dia colocado na Porta Formosa para pedir esmola. E a Porta Formosa, meus irmãos, só entravam os ricos e aqueles que iam fazer as oferendas. Os aleijados, os doentes ficavam de fora da Porta Formosa, porque eles falavam da lei judaica que aqueles que nasciam com defeito era nascido do pecado. A palavra do Senhor dizia que ninguém pecou, alabaxeia. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado, alabaxeia de canta. Mas a lei judaica, meus irmãos, era uma lei severa. Então, meus irmãos, os doentes, lembra de Bartimeu, meus irmãos? Quanto Bartimeu sofreu, sendo ali daquele jeito que ele era, quando ele teve encontro com Jesus. Ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a chamar Jesus pela linhagem de Jesus. Muitas das vezes nós esquecemos o quanto Deus é grande na minha vida e na sua vida. O quanto Deus é poderoso. Então ele, para chamar a atenção de Jesus, ele começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começava: Bartimeu, fica quieto. Quanto mais a multidão quer te espremer nessa noite, alabaxeia, comece a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o Senhor vai ouvir a tua súplica nessa noite, porque Ele está aqui. E Jesus, então, ouvindo o que Bartimeu estava falando, Jesus pega e fala: manda chamar Bartimeu. Bartimeu, meus irmãos, se põe em pé e larga aquela capa, porque aquela capa, meus irmãos, significava escravidão. Escrito pedinte de esmola. Meus irmãos, ele já creu que Jesus Cristo ia curar ele, porque ele, largando aquela capa no chão, meus irmãos, ele sabia que ali estava a providência dele naquela capa. Mas ele confiou em Jesus Cristo, no Filho de Deus vivo, alabaxeia, e larga aquela capa e corre atrás de Jesus. Jesus falou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Alabaxurianda, alabaxeia. O Senhor te diz nessa noite: o que tu queres que eu te faça, alabaxeia de canta? Peça que eu vou te dar. Eu sou o dono da bênção, alabaxeia de canta, alabaxurianda, alabaxeia. E Bartimeu, quando ele larga daquela capa, meus irmãos, os que estavam atrás de Bartimeu, além de correr atrás de Jesus Cristo, começam a brigar por causa da capa de Bartimeu. Olha os olhos da pessoa, meus irmãos, querendo ser escravo desse mundo, alabaxeia, correndo atrás da capa, porque a capa dava direito de pedir esmola, alabaxeia. Meus irmãos, então aquele moço é levado todo dia na Porta Formosa, alabaxeia. E Pedro e João, quando eles vão ter com Jesus no templo ali, quando Jesus foi assunto ao Pai, quando ele entra no templo no dia do Pentecoste, Pedro e João foi cheio do poder de Deus, foi cheio da unção de Jesus Cristo. Então, quando ele olha para aquele paralítico, ele fala: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Meus irmãos, veja bem, o aleijado não levantou a hora que Pedro e João falou: levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que entregar a palavra também, mas temos que estender a mão, alabaxeia. Quando Pedro estende a mão para aquele moço aleijado e fala que não tem prata e nem ouro, estende a mão sobre aquele moço e pega na mão daquele moço, ajuda o moço a se erguer. Os ossos daquele moço começam a entrar e começa a junta, começa a atrapalhar e começa o carcanhar daquele moço a firmar. Alabaxeia decanta. E aquele moço foi curado pelo poder do nosso
transmitindo a palavra do Senhor. Mas como tem a chama do Espírito Santo, ainda há chama dentro dessa igreja, Labacheia. Porque o Senhor nos diz: buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas nessa noite, Labacheia. Então, o moço, meus irmãos, vai ter o prazer de entrar dentro da porta formosa, Labacheia. Há dinheiro que vai pagar a presença do Senhor na sua vida? Não. Dinheiro nenhum vai pagar a saúde daquele moço, Labacheia. Nem a prata que ele recolhia vai pagar aquilo que ele tinha. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite: levanta e anda e comece a marchar na minha presença, Labacheia. Porque ainda eu tenho algo na sua vida que não fiz, ainda vou cumprir, a Labacheia. Oh, Labachurianda, Labacheia. O Senhor ainda começa a operar a maravilha no nosso meio, a Labacheia. Ele ainda trabalha para aquele que nele confia. Pedro e João, meus irmãos, quando eles andavam em Atos 1, meus irmãos, eles andavam com Jesus. Meus irmãos, quando nós temos um companheiro que anda no Atos 1 com nós, certamente que ele vai andar em Atos 2. Que esse milagre aconteceu em Atos 2. Em Atos 1, Pedro era simplesmente um discípulo de Jesus. Mas agora, no nome de Jesus Cristo, Pedro começa a pregar e fazer maravilha, curar os enfermos no nome de Jesus Cristo. Porque ainda há poder nesse nome, Labacheia. Não adianta nós querer escapar, porque ainda há poder no sangue de Jesus Cristo, Labacheia. Não adianta, meus irmãos, nós achar que nós vamos vencer as nossas lutas por nós mesmos. Se Jesus Cristo não for um varão de guerra para guerrear por você, nós não vencemos essa luta. Porque, meus irmãos, a luta é grande. O desespero da humanidade está grande, mas a humanidade não deixa a escama cair dos seus olhos. A humanidade quer servir lá o mundo, quer pular carnaval, quer fazer as coisas da carne, mas as coisas para Deus eles não estão fazendo, a Labacheia decanta. Eles estão achando que se levantar a mão para Jesus uma vez, como nosso Salvador, aí não importa mais, eu já estou salvo. Engana o homem que pensa isso, a Labacheia, porque nós temos que caminhar na verdade, nós temos que falar a verdade, nós temos que praticar a verdade, porque Jesus Cristo ainda é a verdade que nos liberta nessa noite, a Labacheia. Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele trouxe nós para uma vida de paz, uma vida com abundância, Labacheia decanta. E quando nós temos uma vida com comunhão com Cristo, as lutas podem vir, pode querer nos derrubar, mas o Senhor diz que Ele segura na nossa mão e nós vamos marchar, porque a promessa é dele, não é do homem, a Labacheia. Pode o homem virar as costas, pode o seu amigo te perder de vista, mas o Senhor diz: eu ainda estou no controle da sua vida, Labacheia. Não creia no homem, mas creia no dono da graça, Labacheia decanta, porque o dono da promessa ainda está de pé com você. Jesus, meus irmãos, nunca pega nós do lamaçal do pecado e traz nós para dentro da igreja e esquece nós da beira do caminho. Jesus não deixou Bartimeu na beira do caminho. Muitos queriam que Jesus largasse Bartimeu na beira do caminho, mas Jesus não largou Bartimeu na beira do caminho. Bartimeu foi curado e seguiu a Jesus Cristo pela caminhada de Jesus Cristo. Jesus quer que eu e você, nós passamos dificuldade, vamos passar sim. Não sabemos se é a primeira dificuldade, se é a segunda dificuldade, qual é a dificuldade que vai vir na minha vida ainda. Qual é o levante? Qual é o vento que vai passar sobre a minha vida? Mas esteja firmado na rocha, Labacheia. Não seja crente na areia, Labacheia. Porque crente na areia o vento vem e leva. Mas aquele que é firmado na rocha continuará de pé ainda, Labacheia. Até a vinda do Cordeiro de Deus. Quando ele vir buscar nós desse mundo pecaminoso e levar eu e você para a cidade santa, Labacheia. Então Jesus Cristo nasce, meus irmãos, e Jesus Cristo vai acabar com aquele povo escarnecedores, a qual já não estava mais na lei de Deus, a qual
reis. Aquele que veio, renunciou o seu trono de glória e desceu a esse mundo para nos libertar da escravidão do pecado. E o Messias estava prometido, meus irmãos. O Messias estava prometido. E o Messias nasce, o Messias cresce, e o Messias começa a andar pelos vales, pela vereda da justiça, proclamando o evangelho do seu Pai genuíno. Porque a palavra de Jesus Cristo era genuína para a minha vida e para a sua vida. Porque, meus irmãos, Jesus, ele não escolheu os ricos. Jesus não veio para um povo que era rico. Ele veio para um povo necessitado, para um povo de coração contrito. Ele veio para os fracos, para os doentes, a qual Herodes não queria saber desse povo dentro do templo. Meus irmãos, agora nós vivemos pela graça de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo derramou seu sangue unigênito na cruz do Calvário por mim e por você nessa noite, a qual não fosse ele, nós não tínhamos o direito de salvação. Porque Jesus Cristo foi enviado para os judeus. Nós não éramos, meus irmãos, da linhagem, mas se tornamos da linhagem quando nós reconhecemos que Jesus é o Salvador da minha vida, que Ele é o Salvador da sua vida. Não lembrei das coisas passadas, o Senhor nos diz nessa noite. Eis que eu vou fazer coisas novas na sua vida, Labaxéia. Eis que tudo farei nova, Labaxéia. Há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo dessa terra ainda, Labaxéia. Quando Jesus Cristo era prometido para vir a esse mundo, meus irmãos, tentaram pegar a criança e matar a criança, para que o Messias não viesse a reinar sobre essa face da terra. Mas com quem eles lutavam? Era com o poderoso, o leão, a qual venceu a esse mundo, aquele que venceu a morte. Alabaxéia decanta, alabaxianda, alabaxéia. Então, meus irmãos, não importa a minha dificuldade, não importa a tua dificuldade, o teu advogado se levantará do trono e pelejará pela tua causa nessa noite, alabaxéia. Porque ele diz que ele é fiel e a sua palavra não vai voltar atrás ainda. Porque quando Jesus Cristo fala que ele peleja, ele não mente. Ele vai pelejar por você, minha irmã, até os últimos dias da sua vida. E a sua linhagem, minha irmã, vai ser incontável na face da terra. Da sua linhagem vai sair pregador, vai sair profeta, Labaxéia decanta. É somente confiar no Rei da Glória, Labaxéia decanta. Não desanime, não importa a tua dificuldade, assim diz o Senhor nessa noite. Qual é o levante? Eu sou o Deus do levante, Alabaxéia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Alabaxéia, porque serei o dono dessa obra, Alabaxéia decanta. Fui eu que te escolhi desde o ventre da sua madre, Alabaxéia, para fazer a minha obra, Alabaxéia. Não adianta o homem querer parar você. Não adianta o homem querer falar que você não vai para frente. Mas o Senhor já determinou a tua saída nessa noite, Alabaxéia. Ele diz, eu assinei no livro da vida e você vai vencer nessa noite, Alabaxéia. Para Deus não tem causa pequena e nem tem causa grande. Você está servindo o Deus dos impossíveis, Alabaxéia. Para mim não tem dificuldade, Alabaxéia, porque mesmo antes de tudo existir, eu já era na tua vida, Alabaxéia. Mesmo antes que tu formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta, Alabaxéia. Eu te escolhi como mensageiro da minha palavra. Não adianta, meus irmãos, nós querer dar ouvido para as coisas do mundo. Não, vamos dar ouvido para as coisas de Deus. Há o dia de tempestade, mas vai vir o dia da abundância, Alabaxéia. Porque Deus, ele fala, eu sou o Deus da abundância, Alabaxéia. Eu sou o Deus do ouro e da prata. Aquele moço não podia olhar dentro do templo da Porta Formosa, porque ele era aleijado. Mas ele entra dentro da Porta Formosa e mostra que ainda existia um Salvador na vida dele, Alabaxéia, a qual fez ele andar
cochear em dois pensamentos. Não vamos cochear em dois pensamentos. Vamos olhar para frente, que do alto vem a vitória. As muralhas vão cair nessa noite, alabaxeia. Deus já deu a muralha como vencida, alabaxeia, na tua mão nessa noite, alabaxeia. Quando Deus chama Josué, e quando Moisés morre, Josué fica ali aflito, meus irmãos. Como vão conduzir o povo para a cidade prometida? E Josué começa a indagar, meus irmãos. E Deus fala: Josué, esforça-te, esforça-te, que eu te ajudarei. Aleluia. O dono da peleja está aqui nessa noite, alabaxeia. Você não vai ter que pelejar sozinho, alabaxeia, porque ele peleja por vós. Então Deus fala para Josué: Josué, eu já te dei Jericó em tuas mãos, Josué. Meus irmãos, mesmo antes de Josué tentar levar o povo para a cidade prometida, ele já tinha dado a cidade para ele. E Josué, então, meus irmãos, toma posse da cidade. Assim é você hoje. Você começa a tomar posse da sua vitória. O Senhor manda você esforçar nessa noite. Esforça-te, esforça que eu te ajudarei. Não importa o tamanho da muralha, eu sou ainda o mesmo Deus que falou nessa noite, alabaxeia. Eu sou o Deus ainda, alabaxeia, a qual o povo ainda não compreendeu que quando eu levanto ninguém abate, alabaxeia. Reta glória, alabaxuia, ande cantar, alabaxeia. Meus irmãos, vamos confiar no dono da peleja. Vamos confiar no dono da mesa, porque para mim e para você não tem outra porta, a não ser a porta de Jesus Cristo nessa noite. A não ser a chamada, a chamada. Vamos continuar na chamada do Evangelho. Vamos anunciar esse Evangelho. Não importa de que maneiras que vamos chegar, mas nós vamos chegar. E não importa, meus irmãos, qual é o teu problema. O problema daquele moço era as suas pernas que eram atrofiadas. Ele não poderia entrar dentro do templo. Então, meus irmãos, cada um de nós carregamos um problema na nossa vida. Porque Jesus Cristo não falou que seria fácil nesse mundo. Ele falou: nesse mundo vós tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Sobre a palavra de Jesus Cristo nessa noite. Porque ainda Deus opera. Ele opera, meus irmãos, não importa a dificuldade. Não importa. Então aquele moço, o problema dele era as pernas atrofiadas. Olha para mim, não tenho prata e nem ouro, mas a virtude que Pedro e João tinham dentro dele, eles passaram para a vida daquele moço, alabaxeia. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ainda. O Nazareno está aqui nessa noite, alabaxeia. O Nazareno quer ter um encontro com você nessa noite, alabaxeia. O Nazareno está passeando dentro dessa igreja, alabaxeia. O Nazareno, meus irmãos, ele passa. Se nós não prestar atenção, nós não conseguimos enxergar. Mas se nós tivermos com os olhos espirituais, nós contemplamos a grandeza do nosso Deus na nossa vida ainda, alabaxeia. Alabaxuriandarabaxeia. Deus ainda continua falando. E Deus não vai parar de falar ainda. Porque essa palavra ainda manda leite e mel. Essa é a palavra que conduz você para a vida eterna. Não há outro caminho a não ser essa palavra. Essa palavra nós temos que comer ela de manhã até de noite. Dormir pensando na palavra, alabaxeia. Porque é a palavra que vos liberta nessa noite. É a palavra ainda que tem poder sobre a tua vida nessa noite ainda, alabaxeia. Não desanime na caminhada. Não desanime na tua caminhada, porque Jesus ainda vai pelejar por você nessa noite. Ele ainda peleja para aqueles que o buscam. Aquele que buscar-me de todo o vosso coração me acharão. Como nós podemos ter contato com Deus, meus irmãos, se nós não buscar Ele de dia, se nós não buscamos Ele de manhã, se nós não buscamos Ele na madrugada, se nós não tiramos um tempo para Ele, como Ele vai nos guiar? Aí falamos que Deus nos esqueceu de nós. Não, Deus nunca esqueceu de você nem um segundo sequer na tua vida. Porque Ele fala: ainda estou trabalhando. Mesmo o povo afastado da presença do Senhor naquele tempo, Jesus ainda estava trabalhando nos bastidores.
Deus estava trabalhando. Deus ficou um tempo sem falar com os profetas. Ficou um tempo sem falar com o sacerdote, porque o filho dele ia vir. Mas ele ainda estava cuidando na nação. Ele ainda está cuidando da sua família nessa noite. Ele ainda está no controle da sua vida. Ele ainda não perdeu o controle da sua vida. Basta eu crer, você crer e começar a colocar em prática o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, meus irmãos, é a coisa mais simples que temos na nossa vida. É nós abrir nosso coração e falar: Pai, estou precisando disso, Pai. Estou precisando daquilo, Pai. Mas com sinceridade de coração, com tua alma aflita, com tua alma e contemplar um dia ver a nova Jerusalém celestial. Meus irmãos, não vamos perder a nossa fé. Eu quero agradecer ao pastor João Pires por essa rica oportunidade em nome de Jesus. A pastora Eliúde. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Que esse ministério ainda de fazer muitas casas de oração. Porque o Senhor é com vocês. O Senhor, não importa a luta que vocês passaram. Não importa o levante que passaram. Mas o Senhor disse ainda que eu pelejo por vocês nessa noite. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.